meu amigo, minha amiga, gestora marista. O Padre Champagnat é o grande modelo inspirador para nós. É claro que ele viveu em outro tempo, com outros desafios. Por isso que a nossa leitura sobre o Padre Champagnat tem sempre que confrontar a sua situação histórica, os desafios do seu tempo e os desafios do tempo de hoje. A gente faz uma releitura, uma atualização, uma fusão de horizontes entre o passado, o presente e o futuro. Então nós vamos apresentar aqui algumas características de São Marcelino Champagnat, relidas à luz do contexto atual, que estimulam você, gestor marista de escolas e de obras sociais. O perfil atual do Padre Champagnat é como um mosaico que não está terminado, um mosaico em construção, composto de muitos rostos de homens e mulheres. E você faz parte desse mosaico. Primeira característica do Padre Champagnat é que ele é um homem conectado com o seu tempo. Imagine início do século XIX, após o grande movimento cultural, social e econômico que significou a Revolução Francesa, com a eclosão da modernidade, da subjetividade, da liberdade religiosa, de uma nova visão de política com participação dos cidadãos. Nesse contexto está o Padre Champagnat, uma sociedade em mudança. E ele aprende. Talvez aqui tenha uma questão fundamental, que o Padre Champagnat é um aprendiz, do início ao fim da vida. Aprende com as esperanças, as alegrias, as tristezas, as dificuldades de si próprio e dos outros. A começar quando ele é criança, que vai à escola e vê um professor batendo num aluno. E ele fala, aqui eu não volto mais, porque eu posso ser o próximo a apanhar. E essa experiência vai marcá-lo porque ele quer fazer depois um instituto onde a educação seja pautada no amor, não na punição, não na repressão. Outra experiência vital que vai orientar o projeto fundador de Champagnat é o encontro com o jovem Montaigne. Ele encontra um jovem pobre, doente, que não sabia nada sobre Jesus, sobre Deus. Então essa carência humana, material e espiritual leva o Padre Champagnat a dizer assim, eu preciso fundar um instituto voltado para a educação das crianças e dos jovens, principalmente as mais necessitadas. Essa atitude de indignação leva o Padre Champagnat a assumir atitudes novas, a criar um projeto novo. O que isso tem a dizer para você, gestor ou gestora marista? Primeiro, que você deve acompanhar os grandes temas da atualidade. As mudanças culturais, aquelas que impactam nas famílias, as atitudes e as formas de ação dos jovens, das crianças, as mudanças sociais, as grandes questões ambientais, de certa forma, elas ressoam dentro de você. Além do mais, criar ocasiões de sentir de perto as alegrias e as dores das crianças e dos jovens, aquelas que estão na sua escola e outras também. Um diretor me relatou certa vez que ele foi com um grupo de alunos fazer uma experiência de solidariedade. Numa cidadezinha do interior, passou lá 2 dias com os alunos, ele disse, Murad, eu voltei com o meu olhar modificado. Eu entendi a intuição do Padre Champagnat. Então, essas experiências que nos fazem tocar o coração pelas situações humanas nas quais a vida está fragilizada ou ameaçada, nos ajudam a voltar ao carisma do Padre Champagnat e a descobrir possibilidades para exercitar a solidariedade com os pobres e a promoção da cidadania no espaço escolar, para além do assistencialismo. Essa mesma sensibilidade
faz também você, gestor, perceber o senso de oportunidade. Agora no Brasil há uma mudança básica na legislação referente às empregadas domésticas. O que isso vai provocar na escola? Seguramente uma busca de espaços de educação a período pleno. Como a escola marista vai responder a isso com rapidez? Não ficar esperando 1, 2 anos para fazer estudo, para ver o que vai fazer. Se demorar demais, o concorrente chega primeiro. Então, é esse senso de oportunidade, seja do mercado, seja da oportunidade de evangelização, que norteia a nossa ação hoje. E nós respondemos com rapidez a essas novas demandas, atualizando essa intuição do Padre Champagnat, sensibilidade aos apelos atuais. O Padre Champagnat é um homem místico. Ele busca um amor maior. Deixa-se transformar por esse amor maior que é Deus. Cultiva a interioridade, o amor a Jesus, e isso possibilita a ele ver o mundo com um olhar mais profundo, com um olhar de misericórdia, com um olhar amoroso, com um olhar solidário. E essa sintonia com Deus é alimentada no cotidiano, no trabalho, no contato com as crianças, os educadores e também na meditação, na oração. Por isso, Champagnat diz que ele pode encontrar silêncio, tanto naquele espaço de L'Ermitage, como nas ruas ruidosas de Paris. E há uma experiência na vida do Padre Champagnat que vai marcar profundamente a sua confiança em Deus, a sua sintonia, que é quando ele parte com o irmão jovem para evangelizar no momento de inverno e eles se perdem no meio da neve. Então o Padre Champagnat se ajoelha e evoca a presença de Maria. Surge uma luz no horizonte e os dois são salvos. Então, ao mesmo tempo, na vida do Padre Champagnat, tem essa dimensão de confiança em Jesus e em Maria, e ele recita esse salmo que diz: se o Senhor não constrói a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E ao mesmo tempo ele tem um grande espírito proativo. Age como se tudo dependesse dele e de seus colaboradores, mas confia como se tudo dependesse de Deus. Essa perspectiva mística do gestor marista é diferente daquela do Padre Champagnat, porque o caminho espiritual de cada um é diverso. Para você, gestora marista, ele pode ter começado na prática eclesial. Você fez parte de grupo de jovens, participou de algum grupo na igreja, ou você empreendeu antes uma busca pessoal de Deus, mas não encontrou acolhimento, resposta no espaço eclesial. Ou então partiu de uma sensibilidade ética, do desejo de mudar o mundo, de fazer o bem para as pessoas, ou do seu compromisso profissional. O que é importante é que em algum momento da sua vida você é chamado a dar um salto daquela fé herdada dos seus pais, da sua família, para uma fé madura, assumida como opção de vida. E também, o caminho espiritual ele tem momentos de crise. Às vezes você pode pensar assim: eu sou diretor de uma escola, mas às vezes eu duvido. A dúvida faz parte do processo de fé. Às vezes o horizonte não está claro. É uma grande oportunidade de exercitar a entrega, a confiança e seguir adiante. O documento Água da Rocha, do Instituto Marista, fornece algumas orientações, algumas dicas para a vivência da nossa espiritualidade como irmãos leigos e leigas maristas. Marcelino Champagnat se antecipa ao seu tempo.
Ele percebe que a educação é um meio para articular evangelização numa sociedade que estava em processo de negação da religião, formação de valores no momento em que havia crise de valores, socialização do saber e conquista da cidadania, que era fundamental naquele momento histórico. E aí ele funda uma congregação de educadores com rapazes do campo que mal sabiam ler e escrever. Mas Marcelino acredita neles, investe na sua formação. E com esse grande espírito empreendedor, Champagnat, nos seus 23 anos de atuação, funda várias escolas, prepara educadores, consolida as grandes linhas de um projeto educativo. E molda, portanto, uma forma própria de educar e evangelizar com ótima relação custo-benefício. Nas cartas, ele fala disso para os prefeitos, para os bispos, dizendo: nós conseguimos educar tão bem quanto os irmãos das escolas cristãs com um custo mais baixo. E Champagnat delega responsabilidades, associa os seguidores ao seu projeto. Portanto, ele vê além, ele se antecipa às demandas. Não somente isso, na escola da França. Ele envia irmãos como missionários para a Oceania, uma região desconhecida, com outras línguas e outras culturas. E empreende uma ação local com perspectivas sem fronteiras. Por isso ele diz: todas as dioceses do mundo estão em nossos planos. Hoje se diz que é fundamental uma ação que tenha uma perspectiva planetária e que tenha uma incidência local profunda. O Padre Champagnat se antecipou a essa perspectiva contemporânea. Como você, gestor, pode ser um visionário hoje? Primeiro, é necessário ser inconformado. Crer que a realidade pode ser diferente do que é hoje e se empenhá-la para torná-la possível. Esse é o grande mote do Fórum Social Mundial. Um outro mundo é possível e necessário. E acreditar que a educação é um meio importante para conseguir isso. Eu me lembro de Marina Silva, essa grande mulher que praticamente começa a estudar com 16 anos, é alfabetizada tardiamente e até hoje ela valoriza enormemente os seus educadores, a leitura, o estudo. Então, há pequenos e grandes sonhos que desencadeiam no gestor, na gestora, a ousadia, a criatividade, a inventividade. Agora, atenção. Pensar o futuro exige de você e da sua equipe investir tempo e energia. Estudar, pensar, ler, refletir, arriscar algumas iniciativas e, para isso, você deve renunciar ao tarefismo. Aquela tendência de ocupar todo o seu tempo fazendo pequenas coisinhas operacionais e que sugam toda a sua energia de forma que não sobra oportunidade de pensar o futuro. Outra coisa, ser visionário hoje não é uma tarefa de uma pessoa. A multiplicação e a diversificação do conhecimento hoje possibilita uma comunidade de visionários, constituída de pessoas de diferentes áreas de saber, que somam práticas e teorias. A inovação é hoje uma tarefa coletiva, empreendida por muitas mãos. Você é um dos protagonistas desse processo de inovação, mas você precisa estar em constante contato com outras pessoas que estão fazendo outras iniciativas, de forma que essas aprendizagens somem e multipliquem. Gestor marista, gestora marista, ser visionário.